Todos aqui já se conhecem, eu conheço você. Gisele. Vamos sentando, amados. Se não der, a gente pega as cadeiras ali. Quanta idade você tem? 11. Ah, dá para ele acompanhar também. Se chegar mais alguém, aí depois. Eu vou distribuir alguns versículos, porque para a gente ser rápido, tá? Você não trouxe a Bíblia, né? Você, Gil, irmão, algumas coisas eu não sei o nome, tá bom? Mas até o final eu já vou, tá bom? Você vai abrir o aberto para mim, na sua Bíblia, no seu celular, em Hebreus, capítulo 1, de 1 a 4. Aí você não fecha, eu vou chamar você bastante, tá bom? Luiz é Provérbios, capítulo 2, de 4 a 6. Luana, Provérbios 4, de 7 a 8. Ô amor, dá um pra mim aqui, amor. Eu tô com a Bíblia online aqui. Ah, você tá também? Tô. Você, 1 Coríntios 8, 2. 1 Coríntios? Coríntios o quê, amor? Quanto? Coríntios? Coríntios? 1 Coríntios 8, 2. 8, 2? Salmo 19, de 7 a 10. Mais o 10 vai abrir para nós em Oséias 4, 6. Qual é o nome do irmão? Rogério. Jeremias 29, 13. Tiago 4, de 8 a 10. Terceira camisa, né? A pastora Claudineia, Salmo 63, 1. A Lorena, Amós 5, 4. Qual que é o nome desse texto? A irmã Fernanda, 2 Crônicas 15, 2. José vai abrir para nós em Romanos 1, 19 a 23. Ele vai abrir em João 1, 3. Qual é o seu nome, irmão? Isso, esse vai abrir em Salmos 19, 1 a 4. Aí depois a gente vai, eu vou pedir mais versículos, amém? Amém. Então, o primeiro tema do discipulado é sobre o conhecimento de Deus, né? O discípulo e o conhecimento de Deus. Todos os cursos que eu vi, irmãos, ninguém começava sempre falando assim sobre novo nascimento, sobre oração. A irmã Rosana, ó, tem um lugarzinho aqui, irmã. E eu pensei assim, nossa, em primeiro lugar o que um discípulo precisa é conhecer a Deus, conhecer Jesus. Vocês concordam comigo? Né? Primeira coisa é ter intimidade com Deus. Ele vai dar uma apostila para você, tá? Rapaz. Sim. Que bênção, irmãos, que vocês estão aqui, né? O conhecimento da palavra de Deus vai despertar em nós cada vez mais sede, amém? Né? Amém? Então, em primeiro lugar, nós estamos estudando sobre Deus, conhecimento de Deus. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: vocês acham que vocês conhecem a Deus? Ou conhece? O que você acha dessa? Você conhece a Deus? Você não conhece a Deus? Você está falando da... Nem 10%. Nem 10%. 5%. Você quer conhecer mais? Conhecer mais. Amém. Alguém já teve experiência com Deus aqui? Amém. Glória a Deus. Quem teve uma experiência com Deus? De conhecimento da existência dele, da pessoa dele na sua vida. Vocês já tiveram experiência? Quem teve? Levanta a mão. Não, tem uns que querem ter mais essa experiência, então, né? É forte isso, né, gente? Amém? Então, todos nós, porque o conhecimento de Deus é que transforma as nossas vidas, amém?
Glória a Deus. Tem lugarzinho aqui, o profeta Ilse, aqui, ó. Tem aqui, ó. É. Não, olha que bênção, né? Ah, tem lugar aqui também, olha. Quanto lugar. Vamos ver quem que não pegou ainda. A paz, irmãos. Seu nome completo. Hã? Já entregou? Aquela. Não, era chamada. Chamada. Era possível. Isso. Peraí, chamada para contar o. Serve como a primeira chamada. Isso aí é para pegar o nome para o certificado, o nome completo, e o telefone nós vamos fazer um grupo de WhatsApp, porque eu vou mandar material para vocês durante a semana, tá bom? Certo? Glória a Deus. Então, amém, né, gente? Então, nós precisamos, nós estamos servindo a Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos ter experiência com Deus. A experiência com Deus é que faz a diferença de uma pessoa que serve a Deus e aquela que não serve. Vocês concordam comigo? Amém? Então, vamos ver aqui, né? Então, nós temos várias maneiras para conhecer a Deus. Primeira coisa, estudando a Bíblia, nós vamos conhecer a Deus. Depois, tendo experiência com Deus, pela natureza, pela criação, através de Jesus, através do Espírito Santo. Então, nós vamos começar através do estudo da Bíblia. A irmã que abriu, acho que é a Gil, né? Que é Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Isso, até aí. Então, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, através de quem? Dos profetas. Então, Deus falou através da Bíblia, do Antigo Testamento, né? Tanto a Torá aqui, quanto aqui do Antigo Testamento tudo, né? Então, ele está falando do Antigo Testamento. Deus falou através do Antigo Testamento, através da Bíblia. Então, a primeira coisa que o homem conheceu a Deus foi através da palavra de Deus. Amém? Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de diversas maneiras. Primeiramente, ele falou através dos profetas, né? Fala dos profetas, mas é a lei e os profetas, que é o Antigo Testamento. Certo? Vamos ver aqui o outro versículo. Então, a palavra de Deus é a fonte de conhecimento sobre Deus. Então, a gente tem que ler, meditar e aplicar os ensinamentos bíblicos, porque é essencial para construir uma compreensão sólida e profunda a respeito do caráter de Deus. João 5,39. É o Luiz? Não, Luiz, acho que ninguém ficou com o João 5 aqui. João 5,39. Porque a senhora começou direto em Hebreus. Então vamos lá. João 5,39, eu leio. Pensei que eu tivesse passado aqui. João 5,39 diz assim, olha. João 5,39. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e elas mesmas é que testificam de mim. Então, nós temos que examinar as Escrituras para conhecer a Deus, né? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, em primeiro lugar, nós queremos conhecer a Deus, nós temos que examinar as Escrituras. Aí, uma segunda pergunta, né? Vocês não precisam me responder. Nós temos lido a palavra de Deus todos os dias para conhecer a Deus? Senão, a gente precisa melhorar, né? Porque a Bíblia diz que quando a gente examina as Escrituras, é que nós conhecemos a Deus. Amém? Vamos no outro versículo aqui, olha. Se tiver dúvida, pode falar, tá? Versículo 46 e 47 diz assim, olha. Jesus falando, né? Eu não pedi para ninguém ler, então. Porque se de fato cresces em Moisés quer dizer aquilo que Moisés escreveu, né? Na lei, também crerias em mim. Portanto, ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como creiais nas minhas palavras? Então, Jesus está falando lá para o povo, né? Gente, vocês estão precisando, vocês estão falando que vocês acreditam em Moisés, no que ele falou? Se vocês tivessem mesmo estudado a lei e os profetas,
vocês saberiam a respeito de mim, Jesus falou, né? Então faltou não só a leitura da Bíblia, mas faltou o discernimento para aquele povo, né? Porque eles não tiveram a revelação de quem era Jesus, porque mesmo eles lendo a Bíblia, faltou discernimento para eles, certo? Agora continua, o Luiz vai ler para nós Provérbios capítulo 2, de 4 a 6. Se buscares como a prata e buscares como tesouro escondido, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Isso. Ele disse assim, para quem quer a sabedoria, você tem que fazer o que mesmo? Lê aí de novo, Luiz. Olha, presta atenção no versículo, querido. Ó. Não, no começo do versículo. Se o buscares como a prata e buscares como um tesouro escondido. Se você buscar a Deus como uma prata e como um tesouro escondido, espera aí. Então eu quero conhecer a sabedoria de Deus, eu quero conhecer a Deus. Se a gente buscar a Deus igual se busca uma prata e um tesouro escondido, será que a gente está buscando a Deus igual a gente busca a prata e um tesouro escondido? Ainda não, né, irmãos? A gente ainda não chega nesse ponto, não é mesmo? Né? Mas isso que está à nossa disposição. Né? E aí, continua, Luiz. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha aí, acharás o conhecimento de Deus. Faço uma pergunta de novo para aqueles que chegaram. Vocês acham que vocês conhecem a Deus? Vocês já tiveram experiência com Deus? Agora eu vou falar de novo assim para entrar. Qual o tipo de experiência que vocês tiveram com Deus? O irmão José falou que já teve uma experiência com Deus, né? Que experiência que você teve que você sabe que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, irmão José? Olha, foi assim, através de testemunhos que eu já dei na igreja, talvez acho que o primeiro foi até quando a pastora era... Pastora de Socorro. Isso, eu tive uma experiência com Deus, com a hernia de disco que eu tinha, que era cirurgia, cada cirurgia, de 2, era de 3, era de 4, que estava comprometida. Deus me curou daquilo ali e eu nunca mais tive problema com a minha coluna, isso já vai para... Foi através de oração. Através de oração. Então você teve o conhecimento de Deus por aquilo que Ele fez na sua vida, foi uma cura. Que o médico falou que no meu caso era cirurgia. Eu tenho as 2 tomografias, as 2 ressonâncias que eu fiz com o laudo do médico, né? Que ele olhando e falou assim, no seu caso é cirurgia, não tem jeito. E depois, quando Deus me curou, eu levei para ele, ele olhou e falou, não está entendendo, peraí, isso aqui é último. Aqui você não tem problema com a Olha que coluna. lindo, né, gente? Então aí o médico perguntou para mim, o que você fez? Eu falei, eu nada. Quem fez foi Deus. Ele, não, tudo bem, cada um. Então isso para você te marcou demais. Me marcou, nossa, marcou, porque eu sofria para entrar dentro do seu carro quando eu estava com crise com a coluna ruim. Isso foi um testemunho que eu tive com Deus. Amém. Olha aí, Deus é um Deus que cura, amém? Qual outra pessoa que teve uma experiência que te marcou assim demais para você falar? Fala bem rapidinho, tá, irmãos? Eu creio que Deus existe mesmo, porque eu tive essa experiência. Vocês não vão falar? Então eu vou falar. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo. É que se alguém falar aqui, todo mundo vai querer falar e vai acabar o Não, mas é bem rapidinho pra gente, o jeito que a gente conhece a Deus, né? Por exemplo, eu quando fui batizado com o Espírito Santo, eu estava no morro, né? Foi eu e os jovens da igreja numa montanha, fomos passar a noite lá para buscar Deus. Chegou num dado momento, era 10 horas da noite, e o Espírito Santo desceu sobre mim igual uma bola de fogo aqui. E eu estava, né, lá orando, ele tomou a minha língua e eu não conseguia mais falar em português. Comecei a falar em outras línguas e falei meia hora em outras línguas sem parar. Aí um profeta que estava do lado, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, uma profeta se levantou e falou, né, no meio dos jovens, amanhã vocês vão voltar com um sinal que vai marcar para sempre a vida de vocês, né? Então foi esse, eu fui batizado com o Espírito Santo, né? E foi algo tremendo, foi algo sobrenatural. Essa foi uma das experiências que eu tive. Mais uma experiência, quem quer contar?
A minha maior experiência mesmo foi na minha conversão, né? Que é uma mudança de mente, né? Ah, que Parece coisa que linda. você cai em si, né? Você fala, poxa vida, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, quando realmente... Porque eu conheci um Deus distante, né? Um Deus longe, um Deus que era da Igreja Católica, me converti, estava indo começando a seguir, quando realmente caiu a ficha, nossa, né? Existe um Deus verdadeiramente que me ama, né? Então essa aceitação de Cristo na minha transformou vida, sua vida. Foi completamente. foi um trabalhar de Deus, né? Uhum. Então as coisas foi se acabando, aquele amor pelo mundo foi indo, e a necessidade não é uma necessidade da alma, mas uma necessidade de mudança que o próprio Espírito traz, né, no coração da gente. Glória a Deus. Depois você vai ter essa oportunidade de falar, tá, irmãos? Mas olha as experiências com Deus. Experiência de cura, de poder, né? Que o médico falou, não tem jeito, ele foi curado. Uma experiência sobrenatural do batismo com o Espírito Santo, que muitos de vocês devem ter tido, né? E ela, uma experiência de conversão, né? Ela viu assim, a olhos vistos, como diz, né? Nitidamente o tocar de Deus na vida dela, que transformou ela, né? E salvou a sua alma, certo? Amém? Então vamos continuar, mas depois a gente vai continuar falando sobre isso, né? Nós estamos falando sobre o conhecimento de Deus. E olha, talvez aqui foi por experiência, porque talvez o irmão José nem conhecesse tanto a Bíblia, né? Eu era nova convertida e você também. Então não começou através da Bíblia o conhecimento de Deus nesses casos. Começou através de uma experiência com Deus nas nossas vidas, né? Mas tem muitas pessoas que vão conhecendo a Deus através da Bíblia. Então eu estava lendo aqui, nós lemos, o Luiz estava falando sobre Provérbios 2, de 4 a 6, que se a gente quer conhecer realmente a Deus, crescer nesse conhecimento, a gente tem que buscar como prata e como um tesouro, né? É assim que tem que ser a nossa busca de Deus. Olha só que lindo, né? Vamos continuar. Você leu tudo, Luiz? 2, de 4 a 6? Isso. Agora a irmã Luana vai ler Provérbios 4, de 7 a 8. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria, e com toda a tua aquisição adquire entendimento. Exalta, e ela te promoverá, e ela te trará honra quando tu a abraçares. Isso, está falando sobre a sabedoria de Deus. Então, quando a gente quer conhecer a Deus, a gente tem que ler a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia não é só para ficar aberta lá em casa, mas é para todo dia a gente ler uma passagem da Bíblia, ou então ter um sistema de leitura que vai fazer com que você, através da leitura da palavra, você vai adquirindo sabedoria, vai adquirindo inteligência e vai adquirindo o querer de Deus nas nossas vidas. 1 Coríntios 8:2. Sou eu. Como em muitas provas de tribulação houve abundância de alegria, e com a sua profunda pobreza abundou em riqueza de sua generosidade. Nossa, acho que está errado esse capítulo aí. Capítulo 8, versículo 2. Não, você está certo. Em 2 Coríntios 8. Deixa eu ver. Eu tenho que falar sobre o conhecimento, né? Ou foi algum erro aqui? Deixa eu ver. Ele leu. Você leu segunda. Ainda está escrito aqui, 2 Coríntios. 1 Coríntios 8:2. Primeira. 1 Coríntios. Né? Vamos procurar aqui. Isso, 1 Coríntios. 8:2? Tá. 1 Coríntios 8:2. E se alguém cuidar saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber? Mas se alguém ama a Deus... E se alguém cuida saber alguma coisa, 8:2. 1 Coríntios 8:2. Isso. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Versão Almeida revisada. Não é esse ainda? O que ele quer dizer aqui, aí tem o versículo 3 também, né, que não está aí, está dizendo assim, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. O que a gente quer ensinar aqui?
que muitas pessoas eles querem conhecer a Deus através somente do conhecimento, mas nós temos que ter o conhecimento com o amor, porque não adianta a gente conhecer as Escrituras. Se a gente conhecer só as Escrituras e se tornar um intelectual da Bíblia, a gente vai se tornar religioso. Vocês entendem? Porque não adianta só ter muito conhecimento. A Bíblia diz até que muito conhecimento incha, orgulha a pessoa. Então, o conhecimento tem que trazer a prática do amor, né? Por isso que está falando assim, ó. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Versículo 3, né? Pode completar aí, gente, quem está aí. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quem que eu pedi para ler o Salmo 19, de 7 a 10? Você lembra? Salmos 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. A ordenação do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Amém. Olha que lindo, né, gente? Vamos falar, falar devagarzinho para a gente entender o versículo. A exaltação do conhecimento de Deus através da Bíblia. Fala devagarzinho. Todos de novo? Isso. 7. As leis do Senhor é perfeita. Olha lá, ó, a lei do Senhor é perfeita. Amém? Então, olha como a gente precisa conhecer a lei do Senhor. Continua. E revigora a alma. Olha, quando você lê a palavra do Senhor, ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. E olha que lindo, né? Coisa linda. Então, todo testemunho que tem na palavra de Deus, através do conhecimento de Deus, dos homens de Deus, faz o quê? Tornam sábios os inexperientes. Olha, torna sábios e inexperientes, né? Porque a Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso conhecimento, nosso ensinamento. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Olha, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Olha, os mandamentos do Senhor são límpidos e dão luz aos olhos. Ou seja, abre a sua visão de muitas coisas que a gente estava na escuridão. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Olha só, querido, quando você lê a palavra do Senhor, gera o quê? O temor do Senhor. E faz o que esse temor faz? Dura para sempre. Dura para sempre. Dura para sempre. Que lindo, né? As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Olha só, porque tem tanta coisa aí, né, gente? Tem tanto juiz injusto, ela não é, né? A gente vê o que está acontecendo, né? Eles julgam segundo a interpretação deles, né? Pega lá o Código Civil e tal, mas o que fala aí da palavra de Deus? Que as ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas são justas. Olha, são todas elas justas. Isso não está dando vontade cada vez mais de ler a Bíblia, gente? Conhecer Deus pela palavra? Tem mais alguma coisa? São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Olha só que lindo! Então, muitas pessoas vão atrás de ouro e de prata, mas aqueles que amam a Deus têm desejo pela palavra do Senhor mais do que o ouro e o favo de mel, é isso? Mais do que o ouro, e ainda reforça, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Olha só, a palavra de Deus é mais doce do que o mel, mais doce do que as gotas do favo. Amém? Quem já teve experiência de ler a Bíblia assim e ficar maravilhado com as coisas de Deus? Né? Vou dar um exemplo aqui do meu marido. Às vezes ele fala assim, a gente compartilha, e uma coisa que ele compartilhou, que ele sempre fala é de Êxodo capítulo 32, né, amor? Então, ele fica falando, nossa, mas
Que coisa mais linda que Moisés, né, teve um contato com Deus ali. E ele não falou assim para Deus: ai Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida. Ai Senhor, eu quero que o Senhor me dê isso, aquilo, uma posição. Ou o Senhor me devolva lá para o Egito, porque provavelmente pode ser que ele até seja o próximo faraó, né? Que ele era filho da filha de faraó. Mas o que ele quis? O que Moisés mais quis? A presença. A presença de Deus. Mas a pessoa, para querer a presença de Deus, é porque ela já experimentou dessa presença, certo? Não é? Então ele experimentou a presença de Deus. E quando ele experimentou essa presença de Deus, ele não queria mais sair dela. E ele fez um pedido para Deus, né? Ele estava lá buscando a Deus, ele podia falar: ai Senhor, né? Me tira logo desse deserto, né? Dá uma bênção para minha família. O que ele pediu para Deus? Eu quero te ver. Eu quero te ver. Será, irmãos, que a gente tem tido esse desejo de conhecer a Deus assim? Né? O meu marido fala uma ilustração que eu gosto muito, né? É assim: uma pessoa ligou lá no céu, ligou e Deus atendeu. Aí a pessoa falou assim: ai Deus, que bom que o Senhor me atendeu. Eu estou precisando, Senhor, de uma casa. Olha, urgente, porque estou com esse problema e tal, me ajuda a ter uma casa. Deus falou para o anjo: vai lá, anjo, dá uma casa para aquela pessoa, para o meu filho. Daí a pouco essa pessoa ligou para o céu e falou: Senhor, eu estou com um problema sério, uma enfermidade. Que bom que o Senhor me atendeu. Ai Senhor, eu preciso tanto ser curado. Não, meu filho, eu tenho todo o poder, vou te curar, anjo, manda lá a cura lá para ele para ser curado, né? Aí disse que uma pessoa ligou lá no céu, falou: oh Deus, estou aqui, Senhor. O que é, meu filho? Você está precisando de alguma coisa? Sabe o que é, Senhor? Eu só queria falar com o Senhor. Eu queria te dar um abraço, Senhor. Eu queria ficar na sua presença, Senhor. Queria desfrutar de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, quero te conhecer mais. Aí Deus falou para o anjo: vai lá, anjo, olha só que filho maravilhoso, dá tudo que ele precisa. Não é verdade? Então, amados, como que a gente tem chegado diante de Deus? A gente quer conhecer a Deus ou a gente só quer aquilo que Ele pode dar para nós? Quantas vezes a gente se aproxima de Deus só por necessidades, né? Mas a gente não fala como Moisés: Senhor, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te ver. Não foi? E quando Deus falou que não ia mais com o povo por causa do pecado, que Moisés falou: não, vou mandar um anjo. O anjo está ótimo, né, gente? Se Deus falar assim com você: não, vou mandar um anjo, você vai falar para Deus o quê? Está ótimo. Não é assim? Né? O anjo, nossa Deus, já estou no lucro, né? Mas ele não se conformou com isso, porque ele tinha um relacionamento tão forte com Deus, uma intimidade tão forte com Deus, que ele falou: se a tua presença não for comigo, eu não dou nem um passo, eu não vou. Que intimidade era essa, pastora, que ele tinha com Deus, não é? Que fazia ele desejar tanto essa presença. Então é isso que nós queremos despertar aqui nessa reunião. É uma dependência de Deus. Uma dependência total. Se o Senhor não for comigo, então eu não vou. Eu não vou. Quer dizer, ele sozinho, ele não é nada. Mas se a presença de Deus estiver com ele, ele vai. Não é maravilhoso, gente? Muito Então, lindo. por isso que eu falo para vocês, que nível de intimidade nós estamos com Deus, né? Nós queremos Deus somente para poder ter aquilo que Ele pode nos dar, ou nós queremos Deus, a presença dEle, mas como querer essa presença? Estando na presença, não é? É muito diferente. Qual que é a diferença de eu falar assim para vocês? Vocês conhecem lá o mapa dos Estados Unidos? Vocês podem falar: nossa, conhece, né? Conhece, só ver aqui, né? Agora, é diferente de você falar assim: nossa, eu viajei lá e eu conheci as ruas, as estradas, as cidades. É diferente ou não é? O nível é maior. Então nós, como o nosso irmão Luiz falou lá em Provérbios, vamos buscar essa presença
como se busca prata e como se busca um grande tesouro, né? E nós vamos ter resultados tremendos disso, amém? Então, em segundo lugar, nós vamos entrar nisso agora, olha. Para a gente conhecer a Deus, nós temos que ter intimidade com Deus. O conhecimento de Deus, amados, a gente vai crescendo na experiência. Quando você se converte, é uma coisa. Aí depois você vai ter experiência com Deus, você vai crescendo no conhecimento dele. É igual uma criança. A criança já não nasce andando. Ela nasce deitada, né? Não é assim? Depois ela vira do lado, ela vira do outro, até começar a andar, não é assim? E depois correr, né? Engatinha, anda, cai, depois, né? Então, nosso relacionamento com Deus tem que ser uma crescente. Agora, uma pergunta. O nosso conhecimento de Deus aumentou, diminuiu, está do mesmo jeito de quando a gente se converteu, ou a gente retrocedeu nesse conhecimento? Né? Quando a gente, o primeiro amor é maravilhoso, não é? Eu quero Deus, eu quero a palavra de Deus, quero o conhecimento de Deus. Aí depois de um tempo, já não quero mais, já não tenho mais aquele desejo. Tem uns até que estão mornos, outros até que se esfriaram nesse conhecimento. Eu posso só pôr você assim numa saia justa? Sim. Eu gosto muito de estudar em relação a várias religiões, né? E uma das coisas que me chama a atenção justamente é esse desejo deles buscarem o karma, a luz. Eu vi um cara lá no Tibete, que ele ficou 40 anos lá em cima do morro, lá, buscando a luz, buscando resposta em relação à luz, a Deus, né? E ele fez a pergunta: e aí, você encontrou? Não, eu encontrei uma paz, eu encontrei algo assim, né? Que a sede dele era isso. Não, eu não via Deus, mas tinha noites em que a paz assim entrava e eu achava algo assim surreal, mas nunca, não encontrei a Deus ainda. Eu olhava as montanhas, eu olhava as estrelas, eu olhava tudo aquilo, e eu sabia que de alguma forma existia uma força poderosa sobre aquilo, mas eu nunca vi a Deus, eu nunca encontrei a Deus. E isso me fez refletir um pouco. Quando nós estávamos no cruzeiro, né? Uma das coisas que eu gostava muito de ficar lá naquele navio lá fora era justamente ver o mar, né? E a lua, que tinha impressão. E eu olhava aquilo e eu não tinha como não direcionar aquilo a um Deus. Eu falei: Pai, o Senhor é insuportável, a tua beleza. Então você vê que muitas vezes Deus estava presente com ele. Deus, eu estou aqui, eu estou no mar, estou na terra, passo aqui, né? Então muitas vezes a gente acha que Deus é algo que vai aparecer, é um cara que vai entrar, que vai... Nós como crianças, eu não sei vocês, mas nós tínhamos o hábito de achar que Deus era cara barbudo, com tridente em cima de um sentado e dando coronhada quando a gente fazia besteira, né? Não, mas onde eu quero chegar? A gente vê que sempre há essa coisa de buscar, está no DNA de cada um de nós, em todos os povos. Mas uma coisa que me chama a atenção na Bíblia é assim: eu, o Deus Todo-Poderoso, vou me fazer ser conhecido. Eu acho tremendo quando ele fala assim: ei, cansei, viu, Israel, dá um tempinho, eu vou atrás, eu vou me fazer ser conhecido por aqueles que nem sabem quem eu sou, nem tem ideia do que eu existo. E esses caras somos nós aqui, sentados aqui, né? Assim, eu vou me fazer ser conhecido. Você vê que Deus, a proposta dele é assim: ei, até o ser conhecido depende de vocês, é de mim. Né? A minha esposa, realmente, eu gosto muito de acordar cedo e ler conexões na Bíblia, ver Deus. E a minha esposa, ela é testemunha disso. Às vezes eu pego meu piano de manhã e eu começo a namorar Deus, né? E aquilo preenche a minha casa de uma forma que eu tenho que falar: para um pouquinho, dá um tempo que eu vou morrer. Não, dá certo, dá um desespero. Eu sei que o Senhor dá um tempinho, né? Porque é tremendo essa fome de buscar a Deus. Não é ser religioso, não é buscar religião, não é vir na igreja, é ser igreja, não é?
porque Deus ele dá algumas coisas para nós, que umas diretrizes, que nos fazem assim, não é só uma aula, né? Que nem minha esposa aqui, eu vejo o tanto que ela trabalhou, eu sempre falo assim, amor, eu vou te encher de perguntas, eu vou te fazer, mas essa questão de você conhecer a Deus, é uma questão de sobrevivência. Eu levantei de madrugada hoje 2 desesperado, comecei a ver os problemas, minha filha saiu, e eu falei, Senhor, se não é o Senhor, nesse mundo onde eu tenho que lidar com bandidos, lidar com bactérias, com vírus, com os problemas, né, que estão externos, e o pior, problemas que estão internamente, nós mesmos, com as nossas limitações, nossas mazelas, né? E eu falei, Senhor, o Senhor é a nossa única esperança, não é? Então, desculpa eu me alongar, esposa, eu já vou me atentar, é assim, o que nós vamos fazer aqui? Porque talvez você, eu já sei disso, já, né? Cara, eu já li essa Bíblia. É que nem aqueles filmes que se você assistir, que nem eu assisti já alguns filmes, pela terceira vez, eu consigo enxergar coisas que eu não tinha visto na primeira vez que eu tinha assistido. Então a Bíblia é assim, é voltar assim, de novo. Né? Eu lembro que foi um cara, só para terminar, foi um cara lá no Jô Soares, ele decorou a Bíblia, gente, de Gênesis a Apocalipse. Foi uma coisa incrível. Era aqueles caras que tinham crânio e tal. Eu falei, pô, mano, não acredito. Puta, escrito Deuteronômio. O cara sabia de ponta a ponta de Gênesis a Apocalipse. Né? Se vocês procurarem lá no Jô Soares, você vai encontrar um cara incrível. Aí o Jô Soares vira pro cara e fala assim, cara, é incrível, você é inteligentíssimo. Mas você é cristão, você é nada, eu sou ateu. Vocês estão entendendo, gente? Que a Bíblia não significa absolutamente mais nada se você quiser decorar, não, ela não significa se você não acreditar. O conhecimento é essa fome. O conhecimento, ele torna a gente religioso e orgulhoso. Amém, é isso aí. Né? Então, é isso que a gente vai falar nesse segundo tópico, complementando tudo que você falou aí, olha. O segundo tópico, né? Como que a gente pode conhecer a Deus, né? Através da intimidade com Deus. Conhecimento de Deus não é um processo intelectual somente, né? Mas é uma jornada de intimidade, de experiência de vida, através do quê? Da oração, do louvor, da obediência, da amizade, né? É possível experimentarmos a presença e a graça de Deus. Então, amados, guardem isso bem no seu coração, tá? Porque o povo que mais foi repreendido por Jesus foi os religiosos. E eles conheciam muito bem o Antigo Testamento. Mas ele foi muito repreendido porque ele falou assim, olha, vocês conhecem toda a lei e os profetas, mas vocês não têm amor, e vocês não têm justiça, e vocês não têm fé e não têm misericórdia. Né? Então faltou o conhecimento de Deus, conheceram a letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós precisamos dessas duas asas, da asa da leitura da palavra de Deus e da asa da intimidade com Deus. Não vou falar nem oração, vou falar da intimidade, porque também tem gente que ora demais e não ouve a Deus, então fica só orando, né? Mas não tem intimidade com Deus, porque é um monólogo, só você fala, né? É triste falar isso, mas é verdade. Você já viu aquele povo que ora e não para ouvir a Deus? Então, na oração, nós temos que parar para ouvir a Deus também, ficar em silêncio, meditar, para que o Espírito Santo fale com a gente. Então, a segunda coisa para nós conhecermos a Deus depois da palavra, temos que ler a palavra, amém? E ter intimidade com Deus. Amém. Através das nossas experiências, através da oração, né? Oséias 4:6, quem que vai ler? O 10. Oséias 4:6. E eis o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da minha Torá, lei, do teu Elohim, Deus. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Então, o meu povo perece por falta de conhecimento.
Né? Então, quando a igreja, irmãos, não tem conhecimento, os cultos a gente aprende, mas o estudo da palavra é muito mais profundo, porque aqui você pode fazer perguntas, aqui você pode contar a sua experiência, no culto não, você ouve lá, você aprende, mas assim, não tem aquele feedback, né? Então, o que Deus quer de nós, a Bíblia diz, o meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento, e Deus está dizendo que está havendo o quê? Negligência por falta, o povo está sendo negligente em buscar o conhecimento de Deus e da sua palavra. Posso só pedir? Odécio, a parte que ele fala dos nossos filhos também, você pode repetir, por favor? É na linguagem de hoje, né? King James atualizado. Visto que vos esqueceste da Torá, lei do teu Elohim, Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Ou seja, a responsabilidade do conhecimento, da manifestação de Deus nos nossos filhos depende do nosso posicionamento em querer conhecer a Deus. Né? Você vê, então a gente, quando conhece a Deus, a gente deixa esse legado, né? Não é isso? Para os nossos filhos, né? Na minha está assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdotes, né? Sacerdote hoje somos todos nós, né? Rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Olha que terrível, né? Muito forte. Então, o que quer dizer isso? Que quando a gente estuda e ama a palavra de Deus, a gente passa esse legado para a próxima geração. A nossa geração também é tocada e abençoada por Deus. Que bênção, né? Então, querido, mais do que atividade ministerial, nós temos que dar tempo para Deus. Eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Que Deus e ministério é diferente, sabia? Né? Muita gente mistura tudo. O que quer dizer? Nossa, gente, eu não saio da igreja, eu tô servindo a Deus. Talvez, né? Nós estamos servindo diante da casa, né? Nós estamos servindo a casa, né? Mas principalmente é bom servir a casa, é lógico que é. Mas nós precisamos primeiramente servir a Deus. É igual um casamento, por exemplo, se eu só lavar, passar e cozinhar para o meu marido, mas no beijar, no abraçar, não ter aquele momento de intimidade, meu casamento subsiste? Não subsiste. Não é isso? A mesma coisa a Deus. Tem pessoas que gostam muito de fazer atividades, entre aspas, espirituais, né? Servir a casa, servir aos irmãos, é muito bom, ser um levita, né? Servir a casa, aos irmãos. Mas às vezes a gente não para diante de Deus. A gente não ora, não busca, não fica na presença do Senhor, não lê a palavra de Deus. E aí, Senhor, que o Espírito Santo está falando comigo. Tipo assim, quanto tempo faz que a gente não para falar com Deus, orar, buscar o Senhor? Mas a gente não sai da igreja, mas a gente não para de fazer atividades espirituais. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Então a nossa intimidade com Deus, ela fomenta, ela aumenta no nosso relacionamento com Deus. Então, quando a gente recebe de Deus, é aí que a gente pode vir servir a casa. Primeiro a gente tem que servir ao Senhor, depois a casa. Primeiro ao Senhor, depois o ministério. Vocês estão entendendo? Então, servir a Deus é diferente de servir o ministério. Também estou servindo a Deus quando estou servindo o ministério, tá? Mas às vezes nós não ficamos diante de Deus primeiro para depois servir. A gente não se enche primeiro de Deus para dar para o povo. Então a gente vai sempre vazio. Maria e Marta, você acha que é um bom exemplo disso ou não? Então, Maria e Marta, diz que Maria ficava aos pés, né? Foi uma situação atípica ali que aconteceu, né? Que ela ficou aos pés de Jesus e a Marta servia a Deus, né? Isso não pode acontecer no nosso dia a dia, né? Porque tem horas que, lógico, a gente tem que servir a casa do Senhor. O ruim é quando a gente não para nos pés do Senhor igual Maria, certo? Pastora, posso só falar? Eu Claro. acho interessante esse texto, porque Jesus não reprimiu, né, a Marta. Ele, na verdade, ele só complementou. Ele falou assim, Maria tem a boa parte. Ou seja, ela não falou, olha, você está errado em fazer. Ele falou assim, Maria tem a boa... Você poderia ter escolhido melhor. Isso, você entendeu? Então não era para deixar de fazer. Mas a parte melhor ainda é estar aos pés de Jesus. É aquilo que a senhora falou, né?
A gente precisa fazer. Só que até na própria igreja cristã, ela traz resquícios da religião espírita. Porque o espírita é assim. O espírita obras, vai né? lá de obras, vai lá, fica no hospital, vai lá, cuida do doente, vai lá no orfanato, que você virou santo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, que não é não deixar de fazer. Pelo contrário, primeiro é estar aos pés de Jesus, você ser comissionada por Ele, para não ter esse pensamento que, na verdade, é um pensamento espírita. Que achar que se a gente fizer alguma coisa, né, a gente vai ser salvo. Vai agradar a Deus. Vai agradar a Deus, né? Não é pelas obras. Não é pelas obras. As obras são complementos, São. importantes. Mas a fé sem obras também é morta. A gente tem uma coisa, tem que complementar. Uma coisa é atrelada à outra, mas, por exemplo, primeiro, o que Jesus, o que ele fazia? Ele ia lá, curava os enfermos, depois ele se afastava, ia para os montes fazer o quê? Orar. Ele ia encher a bateria espiritual dele, porque no outro dia ia descarregar de novo. Entendeu? Só que o que acontece com a gente? Nós estamos descarregando uma bateria que não tem mais bateria faz tempo. Nós já estamos o nosso carro já parou e nós estamos na força da carne. Porque a gente não está ligado na energia, que é Deus, que é Jesus. Não estamos ligados ali na oração. O nosso negócio é fazer. E Deus, meu filho, aí não vai ter um tempinho para mim. Não, Senhor, calma que eu estou fazendo a sua obra. Estou fazendo a sua obra. Mas Jesus não ensinou isso. Né? Era curando os enfermos, expulsando os demônios, daí a pouco ele corria lá. Ficava lá, às vezes passava a noite inteira, porque no outro dia era de novo. Amém, irmãos? Então, vamos aprender isso. Quando o profeta fala ali dos filhos a serem rejeitados, ali ele está querendo dizer geracional ou também filhos espirituais. Por isso, a causa das igrejas hoje, essa falta de estrutura, né? Por causa do que vem vindo. Eu acho que é tudo, sabe? Olha, o que aconteceu com a igreja, gente? Isso aí também. Por exemplo, a igreja batista, presbiteriana, na época, né, eram igrejas assim, que era muito fundamentada na palavra de Deus. Quem veio dessas igrejas sabe. Só que eles era de pouca oração, de pouca busca, entendeu? Então, tinha muita leitura da Bíblia, mas tinha pouca experiência com Deus. Aí vieram os pentecostais. Aí vieram os dons, o poder, a busca, a vigília, é monte, não é isso? Só que o que aconteceu? Não tinha palavra, assim, nos cultos das igrejas pentecostais, não tinha substância, é só leitinho, e era só para novo convertido, né? Ou então só revelação. Os pentecostais gostam de culto de poder, de profeta, só que não tem fundamento. E a Bíblia diz assim que não é cura, que não é milagre, que fundamenta ninguém, quem fundamenta é a palavra. Né? Só que nós precisamos das duas coisas. Então os tradicionais ficaram com o fundamento da palavra, os pentecostais ficaram com o poder e com a oração. Mas os dois ficaram casados, que nem aquele papagaio, né? Diz que alguém ganhou o papagaio e cortou as asas do papagaio, né, gente? Aí ele não conseguia voar, né? Entendeu? Cortou pela metade, não consegue. Então, tem pessoas que estão com a asa comprida aqui, só de estudo da Bíblia, só que está cotoco aqui da oração, né? Outros ao contrário. E nunca vai conseguir voar. Então, é isso. Então, a gente tem que ter isso. É poder, é dom, é oração, é busca da presença do Senhor, principalmente buscar em casa, né? Ali no nosso quarto, com a porta fechada. E também o estudo da palavra de Deus e as obras. Então, é as duas coisas. Então, uma igreja que não é fundamentada na palavra, se o líder não é fundamentado na palavra, as ovelhas não vão ser fundamentadas na palavra, não vai levar o legado, né, do conhecimento de Deus pela palavra. Interessante responder essa pergunta do Décio assim, né? Jesus era conhecido como a raiz de Davi, né? Quem escreveu esse salmo que a gente leu foi Davi. Então, ou seja, a manifestação de uma certa forma profética, né, e espiritual, a linhagem de Jesus era Davi. Então, ou seja, Davi ele era a raiz do que Jesus seria, né? Então, ele primou pelo conhecimento de Deus, ele primou pela palavra. Então, o resultado dele, em cima dessa profecia lançada, né,
Está em Oséias, não é isso? Em Oséias é a confirmação verdadeira de que quem ouve a Deus, de quem realmente zela por isso e quer conhecer a Deus, tem na sua descendência os seus filhos espirituais. Amém, glória a Deus, né? O próprio Jesus falou que ele crescia em graça e Sabedoria. conhecimento, sabedoria de Deus. O próprio Jesus, né, mesmo sendo Deus, mesmo sendo em carne, precisou disso. Mesmo Davi tendo pecado do jeito que pecou. Ele foi a raiz. Ou seja, Deus não apagou isso, Deus não cancelou isso. Né? Então Deus ele cumpriu o que está escrito na palavra. Amém. Quem que é Jeremias 29:13? Pode ler. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscareis de todo o coração. Olha que lindo, gente. Né? Queremos encontrar Deus. Qual que é o segredo? Buscar de todo o coração. Tiago 4, de 8 a 10. Chegai a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligidos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Que lindo, é isso que foi falado de Davi. Davi, ele era um homem que ele tinha as fraquezas, pecou, mas ele se achegava a Deus com o coração quebrantado, né? Não fala aí, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aí o que fala para chegar a Deus, o que tem que ter, irmão? Fala aí no versículo. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Isso, então, queremos conhecer a Deus, queremos nos achegar a Deus, vamos chegar na humildade, né? Pedindo perdão como Davi, né? Davi falava o que para Deus, né? Não retires de mim o Espírito Santo, né? Cria em mim, ó Deus, um coração novo e renove em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Não retires de mim o teu Espírito Santo, porque o negócio está terrível aqui, Senhor. Eu sei que o teu Espírito está querendo pular fora daqui. Não era, gente? Quero que o Espírito Santo está lá, né? Que a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é muito sensível, que ele se entristece, né? Ele apaga. Então ele falou assim, olha, eu sei que o teu Espírito não quer ficar mais aqui, mas por favor, me perdoe, eu estou sendo errado, assim. Então, nós queremos nos aproximar de Deus. Nós temos que nos aproximar de coração humilde, limpando as mãos, né, com humildade, né, porque Deus exalta aquele que se humilha. Pastor, Sim, pode falar. Aproveitando esse momento de ensino, né, que é muito gostoso, né, quando a gente compartilha isso, porque muitas pessoas falam assim, né, se você me humilhar ou se eu for humilhado, Deus vai me exaltar, né? E a palavra é totalmente oposta a isso, diferente a isso, né? Não é que você sendo humilhado, Deus vai te exaltar, não, é você se humilhando, né, perante Deus, Deus te exalta, né? Então, na verdade, as pessoas te humilhando é uma ferramenta de Deus, para te forjar, para te forçar a sair para um lugar em Deus e se humilhar em Deus, né? Eu entendi que ele falou assim, não é a humilhação de Deus que traz um coração compungido, mas é a gente se humilhando diante de Deus, reconhecendo, confessando. A gente tem que ter esse costume, queridos, de confessar, de reconhecer, de chegar na presença de Deus assim, não de qualquer maneira. Deus, quem sou eu para chegar na tua presença? Me mostra. E vai ser muito gostoso, porque quando você fala assim para Deus, se quer quebrar o coração de Deus, é você chegar e falar assim, ai Senhor, me perdoa meus erros, olha Senhor, fiz aquilo lá, mas olha, estou com uma vergonha. Senhor, me perdoa, me purifica, me molda, me transforma. A Bíblia diz que o coração compungido não desprezarás, ó Deus. Amém? Então olha que lindo, você estudando a palavra, tendo um coração humilde, olha o conhecimento de Deus, né? Você quer saber se você está bem? Tem um pastor no Brasil que fala isso, né? Você quer saber se você está bem, se você pecou e você continua inerente a isso, achando que está tudo bem, é porque você está mal.
Agora, se você pecou e entende que você está mal, Reconhecer, você reconhecer que você não está bem, significa que você realmente está bem, né? Ou seja, o Espírito Santo ainda está gritando dentro de você. Pessoa que pecou bastante, né? Foi. Todo, entendeu? Mas o coração dele foi um coração que sempre estava arrependido e falava para Deus: faça tudo, só não tire de mim a tua presença, Espírito. Então, o arrependimento de Davi. Amém, gente? Olha que lindo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém. Então, isso vai trazer conhecimento com humildade no nosso coração. Salmo 63, 1. Acho que é o meu. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Está muito pequena a minha letra. E o meu corpo te deseja muito. Em uma terra seca e cansada, ainda não há água. Deixa eu ler aqui na minha outra versão aqui, que essa diz tudo. Enquanto ela vai procurando, eu já pedi Amós 5, 4, 2, já pedi? Já. Então tá bom. 65, 1. 63, 1. Acho que é só Amós 5:4, só porque acho que o outro é Segunda Crônica, é verdade. Ó Eterno, Tu és meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença. Numa terra árida, exausta e sem água. Continua, pastor? Não, só aí. O que ele falava assim? A minha alma anseia por Ti. A minha alma tem sede de Ti, como se estivesse numa terra seca. Né? Então a pergunta é: nós estamos assim como Davi? Ou a gente, estou de boa, uma vez por mês eu orar, tá bom demais, eu oro lá da igreja, né? Então isso aqui é para elevar o nosso nível, amém? Eu quero mais, eu quero, porque não adianta a gente dar todo o estudo aqui, a gente encher de conhecimento, mas a gente não se encher do conhecimento de Deus, da fonte. É isso que eu quero trazer para vocês, nos levar na fonte das águas vivas, que é Deus. E depois que a gente entrar nessas águas, você não querer sair mais de lá. Olha que lindo, não é? Entendeu? Eu não sei vocês, gente, que a gente toma água mineral, quando você toma uma outra água, você sente? Não é? Vocês não sentem? Eu sinto na hora. Uma vez fui no restaurante e falei assim: esse suco aqui é da água da torneira. Falei. Aí eu fui lá no garçom, falei assim: pô, desculpa eu falar assim, mas assim, esse suco aqui, vocês tiram da onde esse suco? Mas aqui a gente tira da torneira ali. Entendeu? Porque estava acostumado com a água mineral, até misturado no suco eu vi que estava diferente. Então é assim, amados, quanto mais a gente buscar de Deus, a gente vai querer mais, a gente não vai se conformar com outras águas. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Amós 5:4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Ô glória, buscai-me e vivei, porque em Deus é que tem vida. 2 Crônicas 15:2. E saiu ao encontro de Asa e lhes disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Amém? Então, se a gente quer conhecer a Deus, o que a gente tem que fazer, amados? Buscar mais, dar mais tempo. Né? E nós temos tempo, porque a gente tem tempo de ver celular, de ver televisão, os que gostam aí de videogame, fica quanto tempo no videogame jogando, joguinho, não é verdade? Temos tempo para buscar Deus ou não temos? Né? Amém. Amém? Então, olha só pessoas, aqui eu só vou citar, né? Mas pessoas que tiveram um relacionamento com Deus e tiveram suas vidas transformadas. Abraão teve um relacionamento com Deus. Depois nós vamos ver qual que é o nome, os nomes que Deus se revelou a Abraão pela experiência que ele teve, certo? Isaac teve experiência com Deus, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Gideão, os profetas, os discípulos, Paulo, né?
Todos eles tiveram um relacionamento com Deus, tiveram experiências que marcaram a vida. Mas agora, gente, a Irene tem experiência com Deus, José tem experiência com Deus, o Júnior tem experiência com Deus, a Claudineia tem experiência com Deus, quem tem experiência com Deus? Vai falar o nosso nome, amém? Nós todos temos experiência com Deus. Se você ainda não tem uma experiência com Deus que marcou a sua vida, você pode tê-lo na presença do Senhor, amém? Isso é para todos, a presença do Senhor. Então, primeiro, nós conhecemos a Deus estudando a Bíblia. Segundo, com a intimidade com Deus, na presença dEle. E depois nós conhecemos a Deus também através da criação, da natureza. Eu pedi para ler Romanos 1, de 19 a 23, né, irmão José? Sim. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexpresáveis. Amém. Vocês viram aí que falou, gente? Que Deus ele se revela através da criação. Vamos ler de novo para a gente atentar. Que tudo que... Faltou mais algum. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo: se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Então, está dizendo assim, que Deus, o que Deus é, ele se manifestou através das coisas criadas. Por exemplo, quem que pode ver um sol, uma lua, os planetas? Nós, uma criança ser gerada no ventre de uma mulher e dizer assim, não há Deus. O ateu fala isso, né? Ele vê tudo isso e ele fala que tudo foi feito pelo pó estelar, não é assim? Não, é porque teve o Big Bang, né? Big Bang, né? Não é assim? Não, é porque tudo veio lá do buraco negro, que agora eles estão até... Daqui a pouco assim, não é mais buraco negro, não. Não, é a teoria das cordas, não é mais teoria das cordas, não. Mudou. Agora é diferente. Não é assim? Então, as pessoas, elas sempre dão desculpas para não dizer que foi Deus que criou todas essas coisas. Mas, gente, através da criação, nós vemos que Deus é o governador, administrador e controlador de todas as coisas, não é? Se esse planeta, o centro dele, né, o eixo dele virar milímetros, acontecem coisas terríveis. Se o Sol tivesse uma distância milímetros errado, também queimaria a Terra. Se estivesse distante, a Terra ficaria gelada. Quer dizer, quem que controla, administra tudo isso? Né? Milimetricamente, a gente podia falar de coisas milimétricas, né? Entendeu? Está aí o telescópio James Webb, está indo, né? Está indo, né? E uma galáxia é outra e não tem, é infinito, quer dizer, para dizer que não tem Deus, que tudo foi criado do nada, que tudo veio do girino, né? Ah não, porque veio o girino. Nasceu tudo da água e a água nasceu da... Quem que fez a água? Não é isso? Então... Oi? Então, muita perfeição, né? Eu tenho que ter mais fé para acreditar que Deus não fez do que Deus fez. É ou não é verdade? Né? Então, o conhecimento de Deus vem através da natureza. Vocês não sentem Deus quando vocês vão na praia, vocês veem o pôr do sol, né? Quando vocês olham as árvores, aquelas flores, as cores, as folhas das árvores, cada uma é diferente da outra. Os animais que cada vez mais a gente conhece. Nossa, eu não conheci esses dias. Meu marido viu um bichinho e falou assim: você conhecia o pangolim? Eu falei, eu já tinha ouvido falar do pangolim. Você já ouviu falar do pangolim ou não? Então, é muita criação, né, gente? Ele parece um texugo, né? O pangolim, né? Entendeu? Então é tudo coisa que Deus fez. São milhares e milhões de espécies. E os insetos? Meu Deus, que coisa linda que é os insetos. Como que eles vivem, né? Como que eles se movem.
E os micróbios, bactérias, se você vê, nós temos tanta bactéria no corpo, vírus, né? Que às vezes defende o nosso. Nossa, eu de estar aqui vivo até hoje é um milagre. Com tanto micróbio, bactéria, não é? Porque Deus nos fez o sistema imunológico. Aí nós vamos, irmãos, não, mas a menor partícula é os prótons e os elétrons, é isso? Não, agora descobriram que tem unidades subatômicas, não é isso? Se você estudar a mecânica quântica, computador quântico, né, você vai descobrir que existem medidas subatômicas muito menores ainda, e vai, e já é um outro universo. E aí, quem fez tudo isso? E a Bíblia fala, né, que eles vendo tudo isso, eles não glorificaram a Deus. Sabe o que eles fizeram? Imagem de esculturas. Então Deus, ele odeia a idolatria por isso. Como que você pode adorar a criatura em vez do Criador? Não é? Então diz que isso aí desrespeitou, desonrou Deus demais. Quando o homem fez uma figura de prata, de ouro, de barro, e falou, esse aqui agora é meu Deus, eu vou servir ele. Né? Você vê lá o Buda, o povo colocando maçã para ele, não vai comer, né? Mas as oferendas, não é? Para esses deuses que é de pau, de pedra, tudo bem que é ignorância, nós também estamos na ignorância. Mas é uma ignorância tão maligna, como que a gente poderia adorar o pau, a pedra, se o nosso Deus é um Deus glorioso, né? Invisível, mas tão poderoso e tão real. Então nós podemos conhecer a Deus através da criação. Amém? Vamos lá, nós podemos conhecer também, aqui, né? João 1:3. Afirma que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em outras palavras, né? Jesus Cristo foi o Criador de tudo, e sem ele nada existiria. Essa passagem é um importante versículo do Evangelho de João, que destaca a importância de Jesus Cristo no plano de criação. Agora, olha que interessante. Este versículo enfatiza que Jesus Cristo é a fonte de todas as coisas que existem e que ele foi o agente principal da criação. Porque Deus pensou na criação, já pensando na salvação da humanidade, já pensando em enviar o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Olha que maravilhoso. Por quê? Porque Jesus é o verbo. O que é o verbo? O que é o verbo numa frase? Né, professora Tereza? Né? Se fez carne. Né? O verbo é a ação de uma frase. Não é isso? Então Jesus é o verbo de Deus, é a ação de Deus. E a Bíblia diz que os mundos foram criados pela palavra. Então Jesus é o verbo de Deus. Ele que foi o autor da criação, porque sim, Deus usou a palavra para criar todas as coisas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E façamos, né? Façamos, né? Façamos o homem à imagem e semelhança. Cristo já estava na criação. Sim, Cristo por já isso estava. que em 1 João fala, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque ele já estava antes de todo o tempo. A gente estava estudando lá em casa sobre a humanidade de Cristo e a divindade. Né? Jesus 100% homem e 100% Deus. E tirando tudo isso, então a gente percorre toda a Bíblia do Antigo Testamento, tem as epifanias, as manifestações de Cristo já no Antigo Testamento, mas na criação Cristo já estava lá, com o Pai. A Trindade já estava lá. Então, eu costumo falar que Cristo nunca foi o plano B. Não. Ele sempre foi o plano perfeito. Ele sempre existiu, né? Ele não foi criado, né? Ele sempre existiu. Ele é o verbo de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Teve um anjo no Antigo Testamento que apareceu, ele recebeu adoração. E teve também os 2 anjos que apareceram na cidade. Aí as pessoas acho que se aproximaram para adorar ele. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas teve um anjo que aceitou adoração. Isso, toda vez que no Antigo Testamento está em letra maiúscula, anjo do Senhor, é Jesus. É uma teofania, né? Uma manifestação de Deus no Antigo Testamento. Por isso que ele aceitava a adoração. Agora, quando é anjo, entre aspas, comum, né? Aí ele não aceita a adoração. Então, aqui nós vemos, né? Tudo foi feito, a criação foi feita através do verbo, né? E Jesus, Salmos 19, de 1 a 4. Os céus proclamam agora
firmamentos anuncia as obras dos seus nomes. Um dia discursam outro, e uma noite te revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, em toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Oh, glórias! Diz que uma imagem é maior do que 1000 palavras, né? Como é que é a frase? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso. Então, está dizendo aí que a criação, que o sol de manhã, quando... não é que ele nasce, né? Porque ele está sempre lá, né? Quando a gente vê toda a criação, não tem linguagem nem fala, mas a gente ouve a sua voz até os confins do mundo. Ou seja, a criação, ela grita que glória a Deus, aleluia, não é isso? Sim. Né? Mesmo não tendo linguagem nem fala, mas o espetáculo da natureza já glorifica a Deus, porque o céu... Todos eles emitem sons, né? Emitem um som, né? Ou invisível, declarando a glória de Deus, né? Que, se você vê os Salmos, né, fala até que tudo que tem vida louva o Senhor, né? Tudo que... Então, aqui está dizendo, para resumir, que nós podemos ver Deus através da natureza. Amém? Agora, nós podemos ter experiências com Deus através de Jesus. Jesus, amados, é que veio trazer a face de Deus. Olha aqui para mim. Irmãos, como é que Deus? Quem é Deus? Como que nós vamos falar quem é Deus? Moisés falou assim: Senhor, eu quero te ver. Deus falou o que para ele? Tá bom, eu vou vir aí, você vai me ver. Foi assim? Ele falou assim: você não pode me ver, porque se você me ver, você vai morrer. A Bíblia fala: nunca ninguém viu a Deus, né? Por quê, irmãos? Né? A Bíblia diz que os anjos veem a face de Deus porque eles estão em outro corpo, né? Em uma outra dimensão, em um outro poder. Agora nós, a gente não consegue ver a Deus, por quê? Porque a glória de Deus é grande. Como é que é? Deus tem corpo igual a gente, tem braço, tem... Isso é uma linguagem humana que ele fala, os meus braços vão te alcançar, minhas mãos vão te tocar, né? Meus pés vão dar sobre a terra, né? É uma linguagem humana, porque que glória é essa? Quando Ezequias, né, no capítulo 1 do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel, quando ele viu a glória de Deus no trono, diz que ele via lavas e vulcões e coisas assim tremendas. Isaías 6 também, né? Isaías. Os anjos com duas voavam, com duas cobriam os pés e com duas cobriam o seu rosto. Isso porque ele não pôde ver a Deus. A Bíblia diz: nenhum ser humano que pudesse ver a Deus viu, porque senão não sobreviveria. Então nunca ninguém jamais viu a Deus. Então é uma glória muito grande, é um poder muito grande. Imagina um Deus que criou o céu, a terra, o universo, todas as galáxias. Nós não sabemos nem quantas galáxias que tem nesse mundo. O poder, a glória, o poder que emana dele, né? O amor, a bondade. E ele falou assim para Moisés: olha, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você na fresta da rocha, não é isso? Na frestinha. E eu vou colocar a mão assim, e você vai me ver de costas. Isso que quando Deus passou, porque foi uma parte de Deus, não foi a glória de Deus toda, ele viu só o caráter de Deus, a natureza de Deus, ele começou a gritar. Ah, Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus glorioso. Isso aí está em Êxodo, né? Capítulo, acho que 31, 32. Para vocês lerem essa experiência que ele teve com Deus. Ele começou a gritar porque ele começou a ver a natureza de Deus. Ele nem viu Deus. Ele viu quem Deus é, a natureza dele. Deus compassivo, Deus misericordioso, Deus glorioso, que nem os anjos. Eles ficam o dia inteiro falando lá, os serafins, santo, santo, santo. Mas como que aguenta falar? Porque é tanta glória que não para. E glória, 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 não é assim que eles dão glória? Santo, 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 santo. Nossa, mas como que não? Imagina a santidade. Eles exaltam uma parte de Deus que é a santidade. Então, como que Deus ia se revelar para nós, gente, humanos? Eles, humanos. Não é verdade? Nós não somos nem um ponto preto na parede branca nesse mundo. Quem que nós somos na fila do pão, irmãos? É ou não é verdade? Mas Deus resolveu nos amar, nos chamar de filhos e falou assim: eu vou me revelar a eles. E como que ele se revelou? Através de Jesus.
Não foi? Então vamos ler as passagens agora, olha só. Então, nós queremos conhecer a Deus, então nós temos que conhecer a Deus através de Jesus, olha só. A irmã que tinha lido, a Gil, Hebreus 1, você pode ler, continuar lendo o 1 até o 4? Isso. Hebreus 1, né? Isso. De 2 a 4. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio de seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. 3? Isso. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Olha, vocês viram, amados, vocês prestaram atenção? Mas nesses últimos dias, primeiro, tendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais e pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual fez o universo. Foi aquilo que a profeta Esa falou, que através de Jesus é que foi feito o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Como que nós vamos conhecer a Deus? Através de Jesus, porque ele é a expressa imagem do Deus vivo. Ele é a expressão exata do seu ser. Eu quero conhecer a Deus, então vamos estudar Jesus. Vamos conhecer Jesus. Vamos ver como que ele falou, que ele andou, como ele agia. Ele é a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Aí fala assim, tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, queremos conhecer a Deus, vamos conhecer Jesus. Eu pedi já Colossenses 1, de 16 a 19 ou não? Não. Vitor, abre para nós aí Colossenses 1, 16, 19 e 27 e 28. O profeta Júnior, Efésios 1, 10. Você, Efésios 1, 10. A pastora Claudineia, João 14, de 6 a 11. Você, amor, João 1, de 1 a 3 e 18. Vitor, tá acabando o tempo lá. João 7, 29. A irmã Gil de novo ali. João 8, 19. Depois eu vou falando para você. 28, 38, 55. Depois o Luiz, João 17, 3. O meu é João 14, né? Tem? Você, Rosana? Você falou 7? João 14, de 6 a 11? Não, esse daí é o meu, né? João 1, de 1 a 3, meu marido, e 18. E você, Rosana? João 7, 29. Depois a Gil, João 8, 19, 28, 38 e 55. Depois o Luiz, João 17, 3, 8, 22. Então vamos ler os versículos então, pode ler. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio do primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Acho que
que é até 19. É depois 27 e 28. 19. Porque foi agradável do Pai que toda a plenitude dele habitasse. Ô, glória, vocês estão glorificando por esse versículo, gente? Estão sentindo aí ou não o poder? É poderoso esses versículos aí, né não? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que aprendêssemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Tem o 29 também? O 28 só. Só o 28 só. Efésios 1:10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Então, tudo tem que ser através de Jesus, por meio dele e para ele. Amém? Queremos conhecer a Deus, tudo através de Jesus, né? Tudo tem que convergir nele, né? E para ele. João 14:6-11. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês prestaram atenção aí, gente? Ele podia falar assim, o verbo seria, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, não é? Mas o que ele falou? Ninguém vem. Ou seja, para você conhecer a Deus, é através de mim que você vai conhecer. Você quer conhecer a Deus? Conheça a mim, o que eu estou fazendo, você vai conhecer a Deus. Continua, pastor. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também ao meu Pai. Olha aí, olha aí. E desde agora vós os conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto é suficiente para nós? Não foi uma pergunta. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Olha, gente, tu é tremendo isso daí. Mostra-nos o Pai. Estou tanto tempo longe com vocês, tu tem, né? Aí continua. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai, e o que o Pai está em mim, crede-o, ao menos por causa das minhas obras, das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja, o que for que vós pedirdes em meu nome, isto eu farei, a fim de que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Amém, glória a Deus, né? Então, queremos conhecer a Deus? Vamos conhecer Jesus, né? Agora, João 7:29. Mas eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Amém? Então, Jesus falou que conhecia a Deus, né? Mas dele eu conheço, e ele me enviou, né? Porque dele sou, e ele me enviou. 8:19. Onde está o seu pai? Perguntaram. Jesus respondeu: vocês não me conhecem e também não conhecem meu pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Olha, que autoridade, hein, gente? 28. Por isso Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem eu sou, e saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que meu Pai me ensinou. 38. Eu falo das coisas que meu Pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. 55. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso, como vocês.
mas eu o conheço e obedeço ao que ele me manda. Ao que ele manda. Amém? O 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviastes. Olha só, e essa é a vida eterna, que conheçam a ti como o único Deus. O verso 8. Porque eu lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as recebem e verdadeiramente conhecerão que saí de ti, e crerão que tu me enviastes. Amém. O 22. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Amém. Aqui acho que tem um versículo, pulou alguma coisa, o 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e vos farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amastes e também eu neles esteja. Amém? Vocês viram que tudo, assim, Jesus falando, se vocês me conhecerem a mim, vocês vão conhecer ao Pai. Eu conheço o Pai e eu revelo o que Ele é. Então, se a gente quer conhecer a Deus, nós temos que conhecer Jesus e o que Ele fez. Amém? E por último, vamos rapidinho aqui, olha. Nós conhecemos a Deus através do Espírito Santo. Vou pedir para a irmã Luana, 1 João 2,27. A irmã Eliane. João 14,26. E o Décio é João 16:13 a 15. Como que o irmão chama ele? Rogério. Estava tentando, olha, tem que lembrar. 1 Coríntios 2, de 10 a 13. Aí a gente termina. Nós vamos ver também. Agora, olha aqui para mim antes de continuar. Então, Deus se revelou o quê? Através da palavra dele. Ele se revela através da nossa intimidade, as experiências que nós temos com Ele. Deus se revela através da natureza. Deus se revela através de Jesus. Olha quantas coisas que nós podemos conhecer a Deus, né? Então, através de Jesus. E Jesus, né? Ele morreu, ressuscitou e falou o quê? Que Ele enviaria o quê? O Espírito Santo, né? O Consolador. Quem que é esse Espírito Santo, gente? É o Espírito de Deus, né? O próprio Espírito de Deus, né? Então, antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus só vinha em 3 pessoas em momentos exclusivos, né? Que era sobre os reis, sobre os profetas, os sacerdotes. Mas agora, na Igreja de Cristo, o Espírito Santo vem em todo aquele, mora em todo aquele que nasceu de novo, aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E esse Espírito é que revela a Deus para nós. Vamos ler sobre isso. Ele não quebrou o princípio do sacerdócio, né? Não quebrou. Hoje nós somos sacerdotes. Diga assim, eu sou sacerdote. Amém. Glória a Deus, amém? Nós somos sacerdotes. Glória a Deus. Porque nós temos acesso direto à presença do Senhor, né? E a função principal do sacerdote, né, no Antigo Testamento era representar o povo diante de Deus, né? Sim, como intercessor, né? E isso, nós também, todos nós somos intercessores. 1 João 2,27. Porém, a unção que vos recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine, mas com a mesma unção vós ensina todas as coisas, e é verdade, e não é mentira. Como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Amém? Diz aqui que nós temos a unção do Espírito Santo. É esse que nos revela a Deus, né? Não vai ser eu que vai dar uma experiência para você, homem algum vai dar uma experiência de você para com Deus. Mas o próprio Espírito Santo, essa unção está em nós para nós conhecermos a Deus, né? Quanto a vós outros, a unção dele que recebeste permanece em vós. Olha que
que maravilha, né? E essa unção nos ensina. Continuando aí. João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Glória a Deus. Então o Espírito Santo nos ensina a respeito de Deus. João 16, de 13 a 15. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que estiver por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Pois por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que o meu e o revelará a vós, do que é meu e o revelará a vós. Amém. Uma pergunta. Vocês agasalharam essa palavra no coração, que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Olha só. Amém? Né? Porque ele não receberá o que é dele, mas o que é dos céus. Então, quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, ele nos revela a palavra, ele nos tira do engano, ele dá discernimento para nós. Oi? Nos tira as dúvidas, né? Ele fala conosco, nos ensina. Então, a gente tem que se aproximar do Espírito Santo para que ele possa falar conosco, diz aí, né? 1 Coríntios 2, de 10 a 13. Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside. Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Coisa linda, vocês viram, amados? Mas Deus nos a revelou pelo Espírito, o próprio Espírito de Deus, pelo Espírito, a todas as coisas perscruta, sonda, avalia, até mesmo as profundezas de Deus. Olha só, queremos conhecer a Deus? Quem é que é a ferramenta que conhece o coração de Deus? Se não é o seu próprio Espírito. Então, queremos conhecer a Deus? Tem que ser através do Espírito Santo que ele conhece. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito? Assim também, as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Glória a Deus, né, amados? Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos desse Espírito. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, vocês perceberam como que a gente precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, conhecer a Jesus, conhecer a palavra de Deus para poder conhecer a Deus? O que está nos faltando para a gente conhecer mais? Né? Será que são só as atividades espirituais que faz com que a gente conheça a Deus? O que a gente precisa para conhecer mais a Deus, estar mais próximo dele? A gente precisa buscar mais, né, amados? Desejar mais, orar mais. Ter tempo. E achareis, né? Isso, quando me buscardes todo o vosso coração. Tudo isso que nós aprendemos, nós só vamos ter o fruto disso se de fato a gente começar a dar tempo para Deus. E tempo assim fechado com Deus. É bom orar na igreja, é maravilhoso, precisamos orar, precisamos, porque todos nós somos sacerdotes, precisamos interceder juntos, né, sozinhos, juntos. Mas como que nós vamos ter essa experiência com Deus? Nós vamos ter conhecimento de Deus. Nós temos que buscar a Deus mais. Senão a gente não vai conseguir. Ler mais a palavra, ter mais oração íntima com Deus, lá no nosso quarto, fechar a porta, ficar ali com Deus orando,
lendo a palavra, falando com o Espírito Santo. E isso todos os dias. Igual Jesus. Todos os dias ele ia encher a bateria dele. Não só porque ele tinha que curar, libertar, mas porque ele precisava do relacionamento com Deus. Às vezes a gente só busca Deus, é porque eu tenho que pregar. Porque eu tenho que ministrar. Porque eu vou estar no louvor. Não, eu vou ter que ensinar. Então eu tenho que me encher. Não. A gente tem que buscar Deus por causa do amor a Deus. Pelo relacionamento. Amém, amados? Né? É importante ser Marta? É importante, mas se Marta não for Maria também, não é? Vocês estão entendendo? A gente tem que se encher do Espírito buscando a Deus. Amém? Nós vamos terminar e eu vou deixar essa lição aqui para vocês, olha. Eu tudo escrevi, depois eu vou mandar. Vocês viram que eu pedi para vocês marcar um nome no WhatsApp? Não, só marcou o nome. Tem que marcar o nome completo. Para algumas pessoas eu tenho número. Porque nós vamos fazer o certificado, certo? E eu preciso fazer um grupo de vocês, porque todo dia eu vou mandar para vocês um pequeno estudinho disso que nós estamos falando. E eu vou dar uma lição de casa para vocês, tá bom? Vocês vão ler a epístola, a carta de 1 João, 1ª, 2ª e 3ª João essa semana. E dá quantos? Dá 7 dias, né? Até na segunda-feira que vem. E o que vocês vão extrair dessa escritura? Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo na epístola de 1ª, 2ª e 3ª carta de João. Não é o Evangelho não, viu gente? Quem está com dúvida aí, levanta a mão. Todo mundo sabe o que é a carta, né? Não é a epístola. Não é. Aqui a carta, a primeira epístola de João, aqui no final, quase perto de Apocalipse. Não é o Evangelho, né? Isso, não é o Evangelho. Jesus, segundo escreveu João. Isso, então, 1 João tem 5 capítulos, 2 João tem mais um, e 3º tem mais um. Então, 5, 6, 7. Vai dar certinho até segunda-feira. Nós vamos ler todo dia um capítulo, e nós vamos orar, e nós vamos extrair de lá assim, o que eu posso conhecer de Deus nesse capítulo, tá bom? Aí você vai fazer essa lição de casa, aí semana que vem eu vou perguntar o que vocês aprenderam, tá? Prova oral. E eu queria que vocês estudassem em casa também os nomes de Deus, olha, conhecendo Deus através dos seus nomes. El Shaddai, por que Deus foi chamado El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Roi, Jeová Jireh, Jeová Rapá, Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu, Jeová Shammah, Jeová Shalom. E Jesus, porque Jesus foi chamado de maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, a palavra, Emmanuel, Cordeiro, Rei dos Reis, amado, luz do mundo, caminho, a verdade e a vida, o bom pastor, a brilhante estrela da manhã, o Messias, o Alfa e o Ômega. Conhecendo o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza. Nossa, aí vai até o 26, meu Deus. É muita coisa. Meu amor, só para enriquecer vocês, só uma coisa que eu peguei aqui, que é uma pesquisa interessante. Vocês sabiam que todo o Reino Unido foi um dos primeiros que eles foram evangelizados? Reino Unido? Naquela parte, tanto que saiu vários... lá na Inglaterra? E na Inglaterra, aquela Escócia, parte lá, isso. Tá. Que saiu quem? Que saiu os caras lá que foram contra a Igreja Católica, saiu Os lá do meio. né? Os reformadores saíram de lá. Então o evangelismo começou, a Bíblia era muito forte lá. Atualmente hoje, pasme gente, olha só, eu estou vendo os dados aqui que é incrível, olha, eles fizeram um censo atual para ver como está, quem acredita e quem não acredita nesse planeta. Vocês têm uma ideia, a Suécia foi uma das mais evangelizadas, hoje ela tem 80% de ateus. Tá? Olha só, Dinamarca também, olha a Dinamarca, 72% da Noruega também são ateus e 60% da Finlândia. E eram os grandes caras reformadores, né? Os caras que estudavam a Bíblia, tudo e tal. Então, é uma questão muito preocupante, tá?
Porque até fizeram perguntas assim, dentro da própria igreja, pessoas que frequentam a igreja e pasmem, e são ateus. Por que está na igreja? Porque eu gosto da família, eu gosto do pessoal, meu pai me obriga a estar lá. Não, eu gosto, mas eu não acredito em Deus. Mas eu frequento a escola dominical. Nós tínhamos um funcionário nosso lá, né, o Arley. O Arley, um cara inteligentíssimo. E ele deu aula em escola dominical. E o que ele era? Ateu. Ateu, totalmente ateu. Então é importante a gente estar sempre se alimentando com isso para a gente não perder a fornalha da gente dentro do coração. Então a Europa, gente, ela está imersa nas trevas, mas ela foi o berço do Evangelho. Né? Ali, quem que foi um dos primeiros reformadores? Foi o primeiro, né? Que se destacou, que foi Martinho Lutero. Em 1500, na era das trevas espirituais. Ele se levantou lá para trazer de volta a luz da palavra de Deus, que já estava, qualquer hora a gente explica isso aí, né? Isso aí é mais profundo. Então, Martinho Lutero era alemão. Pois quando John Wesley, vocês já ouviram falar de John Wesley, o avivalista, o Oral Roberts, qual o outro? Oi? João Calvino, John Knox, né? São vários homens, né? Homens e mulheres de Deus que fizeram com que o Evangelho fosse para o mundo todo, inclusive para o novo continente, né? Os americanos aqui, do norte e do sul, o Evangelho chegou até nós. E hoje, até as igrejas católicas estão virando restaurantes na Europa. Então, olha como que eles se desviaram, se aprofundaram nas trevas, né? Agora, vocês não sabem, mas um dos países que está vivendo um dos maiores avivamentos do mundo é a China. A China comunista, porque eles são escondidos, né? Eles não podem aparecer porque eles são mortos, são perseguidos. Mas tem milhares e milhares de cristãos na China, né? Debaixo de perseguição e servindo a Deus. Olha que coisa, né? Então, amados, vamos buscar Deus para que Deus não fale igual falou para aquela igreja, né? Porque tu não és nem morno, não é nem quente e nem frio. Tu és morno, vomitar-te da minha boca. Amém? Então, amados, estudem os nomes de Deus. E por que foi dado esses nomes de Deus aí? Segundo a experiência que qualquer um que eles tiveram. Conhecendo a Deus através de seus atributos e sua natureza. Imutável, onipresente, onisciente, todo-poderoso, eterno, o Espírito, único, perfeito, santo, zeloso, irado, justo, sábio, bom, paciente, misericordioso. Amém? Então, estudando um pouquinho por semana, dá para um pouquinho. Vou ficar em pé então. Para tirar a foto, vamos tirar uma foto. Vamos orar primeiro. Oi? Teve alguém que não deu o nome ainda para... Quem não colocou o telefone, colocar então. Tá aqui. Não, só isso. Eu não coloquei meu telefone. Você tem? Isso. Amados, esse grupo vai ficar com vocês até o término, tá? Depois a gente sai do grupo. Mas é que eu vou mandar material para vocês estudarem durante a semana. E vamos ter experiência uma semana, a gente tem mais tempo com Deus, que tal? Você vai formar um grupo discipulado ou não? Como assim? Um grupo.